Oi, gente, eu sou a Pietra Amaral e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu acredito que quem clicou para assistir esse vídeo tá um pouco curioso para saber o que eu vim falar aqui. E na real nem eu sei o que eu vim falar, tipo, foi um dia bem agitado ontem e ontem eu deitei pensando que eu precisava gravar vídeo pro meu canal e que eu não sabia o que eu ia falar. E aí, quando eu deitei, eu falei, por que eu não falo um pouco sobre mim? Para as pessoas me conhecerem mais, saberem que as dificuldades que eu passo, porque, tipo assim, a internet é um ciclo muito superficial, assim. Vocês veem o que a gente posta e, na real, dificilmente eu vejo gente postando que tá mal, tá triste, não tá conseguindo dormir. É um comentáriozinho, assim, tipo, ai, gente, hoje eu não acordei muito bem, mas tá tudo bem, hoje eu já vou fazer isso. Geralmente é assim. Pelo menos no meu perfil eu faço isso, até porque eu não gosto de passar pra vocês as coisas tristes, porque, assim, na minha cabeça, eu vim aqui pra influenciar vocês, eu sou uma influenciadora. Então, a partir do momento que eu começo a mostrar as coisas boas e legais e divertidas que eu faço no meu dia, eu acredito que uma pessoa que não esteja com um dia tão bom, às vezes vai ver esse vídeo, vai ver esse story, vai ver esse vídeo no canal, vai ver esse TikTok, vai tirar um sorriso do rosto dela. Até porque eu já passei por isso e eu sei que às vezes quando eu abri os stories de uma pessoa que eu achava engraçada, melhorava o meu dia. Por isso que eu não gosto de mostrar muito quando eu tô chateada, quando eu tô triste, quando eu não tô legal. Às vezes eu dou uma sumida dos stories e tudo mais. Mas essa sumida que eu tô dando ultimamente não é por causa que eu tô triste, porque eu não tô nem tendo tempo pra ficar triste, entendeu? Porque eu tô fazendo tanta coisa, trabalhando tanto, várias horas, então assim, não tô tendo tempo de ficar triste, mas eu fico triste mesmo assim, né? Porque a gente arruma um tempo. Eu queria falar aqui com vocês sobre ansiedade. Mas não sobre ansiedade em geral, eu quero falar sobre ansiedade na minha vida. É uma coisa que sai do nosso controle e que, tipo, só quem tem, e eu acredito que a maioria das pessoas tem, é que tem gente que tem num nível mais hard, outras pessoas têm num nível mais ou menos, outras mais de boa, e que nem percebem, mas assim, todo ser humano lida com ansiedade. Eu quis trazer esse assunto aqui porque eu sei que muita gente passa por isso, e eu, quando eu tive a minha ansiedade no início, eu achei que eu nunca ia conseguir melhorar e que eu ia ficar presa naquilo pra sempre. Mas vamos lá, vamos do início. Quarentena. Eu tinha uma vida muito livre, eu saía de casa todo dia, ia caminhar, ia pra academia, ia pra escola. E aí veio a quarentena e eu tive que ficar em casa. Tipo, eu lembro que assim, na primeira semana eu falei pra minha mãe, como assim a gente vai ter que ficar um mês dentro de casa? Mal eu sabia que a gente ia ter que ficar 2 anos, entendeu? Que ia demorar 2 anos para as coisas começarem a voltar ao normal. Então foi um choque, assim. Quando aconteceu, eu não fiquei tão assustada, mas isso mexeu com o meu psicológico e, tipo, eu só entendi que todos os problemas que eu tive aconteceram por conta da quarentena, do isolamento, da mudança radical de vida. Eu só fui entender o que tinha a relação um com o outro depois. Só fui entender depois que eu já tinha melhorado. O que aconteceu? Entrou a quarentena, eu comecei a ficar desesperada. Passou um mês, passou 2, passou 3 e a gente não saía, não podia sair de casa. E eu não era influenciadora, não tinha nenhum contato. Tipo, eu postava porque eu sempre gostei de postar. Postava porque eu gostava, mas assim, não tinha obrigação de postar todo dia, nada disso, não tinha uma frequência, zero. Até porque os meus amigos me zoavam muito em relação a ser influenciadora, moro em cidade pequena, então, tipo, eu tirei isso de vista. Aí eu comecei a ficar muito mal. Tipo assim, eu lembro que teve mais ou menos 2 semanas que eu fiquei 2 semanas sem dormir. Tipo assim, era absurdo. Na primeira semana eu não lembro direito se foi 2 semanas ou se foi um mês inteiro. Eu não lembro porque eu quis meio que deletar essa fase da minha vida porque foi muito difícil. Não tão difícil que nem algumas histórias que eu escuto de alguns amigos meus, mas pra mim foi muito difícil. Eu comecei a ter ansiedade e eu não conseguia sair de casa. Foi mais ou menos no 5º mês de quarentena, eu não conseguia sair de casa. Tipo, eu não conseguia ir na padaria. Não era por medo de pegar Covid, mas era porque eu tinha criado na minha mente, a nossa mente é muito louca, e eu tinha criado na minha mente que a minha casa era a minha proteção, principalmente o meu quarto. O meu quarto
era a minha proteção. E que se eu saísse dele, alguma coisa de ruim ia acontecer. Eu coloquei isso na minha cabeça. Vocês podem achar que é loucura, que é drama, que é isso. Gente, eu não sei explicar. Eu não conseguia. A minha mente não me permitia sair de dentro de casa. E não era assim, tipo, sair pra rua, tipo, ir no mercado só. Não, era pisar na rua. Pra mim, se eu pisasse na rua, eu já tinha que pisar rápido e voltar correndo, porque se eu ficasse lá, alguma coisa ia acontecer. Tinha algumas coisas que me gatilhavam, que me dava gatilho. Foi muito difícil. Eu não tinha controle, eu não conseguia dormir, porque eu achava que se eu dormisse, alguma coisa de ruim ia acontecer comigo. A minha mãe veio dormir aqui comigo alguns dias, porque eu não conseguia dormir. Ela fazia massagem em mim, me dava floral, me dava um monte de coisa, e eu não conseguia relaxar, eu ficava o tempo inteiro em alerta, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer direito, eu comia super pouco. Eu não conseguia sair pra vida, tipo, eu sei que a gente não tava saindo de casa, mas eu não conseguia, gente, ir no mercado com a minha mãe, entendeu? Tipo, tudo era um horror pra mim. Então, assim, eu achei que eu não ia sair dessa. Tanto que eu tinha uma viagem marcada pro meio do ano passado, que isso foi no início da quarentena. Faltava um ano pra essa viagem acontecer. Eu quase cancelei a viagem, porque eu achei que eu não ia conseguir sair de casa. E, tipo assim, faltava um ano. E nesse um ano eu poderia melhorar o que foi o que aconteceu. Eu melhorei, fui viajar e deu tudo certo. Mas eu queria cancelar a viagem, porque eu achava que eu ia ficar assim pra sempre, entendeu? Eu lembro que eu comecei a ir pra psicóloga, fiz sessão com hipnólogo, todos os cuidados, eu fui ao médico. Tipo, pra eu ir pro médico, eu lembro que foi horrível. Quando a minha mãe falou que a gente ia no médico porque ela tava preocupada, porque eu tinha falta de ar, a minha mãe tava achando que tinha acontecido alguma coisa, que eu tava com algum problema, entendeu? Porque ela falou assim, tá, tudo bem, você acha que é ansiedade? Ok, vamos descartar todos os outros problemas, e aí se a gente vê que não é nada daquilo, é ansiedade. E aí a gente vai tratar a sua ansiedade. Que aí depois que eu comecei com a psicóloga, hipnólogo, enfim. Mas pra ir no médico, eu lembro que eu passava mal no carro. Fazia assim. Eu suava frio, gente. Eu bebia mais de 2 litros de água por dia. Eu bebia água o dia inteiro. O dia inteiro. Enfim, eram coisas na minha cabeça que eu achava que ia melhorar e que eu não sei explicar pra vocês, entendeu? Eu só sei que eu fui no médico, o médico me analisou, falou que tava tudo certo. Eu lembro que eu fiquei morrendo lá na cadeira, eu ficava assim, tipo, meu Deus, eu só quero ir embora aqui pra minha casa, pro meu quarto. Eu não queria descer, pra vocês terem noção, eu não gostava de sair do meu quarto pra descer pra pegar água na cozinha. Pra vocês verem como isso não é brincadeira, entendeu? Tipo, e não era porque eu tava com drama, porque eu me privava de fazer um monte de coisa, sabe? Tipo, de ir na casa das minhas amigas que estavam em isolamento que nem eu, e eu não ia, entendeu? Porque eu não conseguia. Durante uns 9 meses, eu fiquei desse jeito. Aí entrou o trabalho de influenciadora, que eu comecei a ir bem no TikTok. Foi uma das coisas que me salvou, porque eu me distraía gravando vídeo. E aí eu comecei a ser chamada pra gravar nas houses e tudo. E eu falava, cara, como é que eu vou? Sendo que eu não consigo nem sair de dentro do meu quarto. E aí eu comecei a me desafiar, tipo assim, é isso que eu quero? É isso que eu quero pra minha vida? Eu quero trabalhar sendo influenciadora, eu quero crescer, eu quero... Esse que eu quero que seja meu trabalho? Então eu vou me esforçar o máximo que der pra fazer isso. E aí eu comecei a me desafiar. Eu lembro que na época eu ia gravar em algumas houses, e aí tipo assim, as pessoas, talvez, eu não sei se vai ter alguém assistindo esse vídeo, mas tipo, muitas das casas que eu ia, enfim, eu nunca contava esse problema que eu tava pra ninguém, eu não contava nem pras minhas melhores amigas, porque eu tinha vergonha do que elas iam pensar, elas iam achar que era drama, que era bobagem, mas pra mim não era drama, era uma coisa muito séria, então eu não contava pra ninguém. Eu simplesmente nunca podia dormir na casa de ninguém, porque eu não conseguia, não podia ir na casa de ninguém, às vezes eu cancelava a gravação porque não tinha dia que não dava. E eu também, a minha mãe, ela ia comigo em tudo. Ela ficava esperando eu terminar de gravar a gravação inteira, ela ficava me esperando pra eu me sentir segura, porque se ela ia embora, eu começava a passar mal de ansiedade, que eu ficava com medo de acontecer alguma coisa, e com a minha mãe eu sentia que eu tava segura. Então, ela no começo foi tudo, tipo, a minha mãe é tudo pra mim, e nesse momento, assim, foi surreal, sabe? Se não fosse por ela, eu não teria começado a gravar pra nenhum lugar. Tipo, eu ia gravar simplesmente TikTok na minha casa para todo sempre, porque eu não ia conseguir sair de casa. E ela me ajudava, ela falava, eu vou com você, vou pegar na sua mão, a gente vai até lá, e aí você vai conseguir.
E eu consegui, eu comecei indo aos poucos, aí eu fiquei mais ou menos 1 ano até conseguir dormir pela primeira vez fora de casa. E aí depois disso, só começou a melhorar. Cada vez eu ia dormir mais tempo, e aí a minha mãe até falava, meu Deus, você não vai voltar pra casa? Porque eu passava a semana inteira em São Paulo, porque eu tinha gravação. Aí eu dormia lá em São Paulo, na casa do Joãozinho e tudo. Enfim, comecei a fazer faculdade, e aí minha vida, eu não lembro, tipo, não foi um dia específico que eu me libertei da ansiedade. Não, foi aos poucos, tanto que demorou 1 ano pra eu conseguir me sentir segura pra fazer as minhas coisas sozinha, não precisar depender dos meus pais e precisar estar sempre com eles e sempre sabendo que eles estão ali. E aí, eu só tô fazendo esse vídeo porque semana passada foi uma semana muito complicada pra mim. Eu tô trabalhando muito, eu tô tendo muita coisa na cabeça, e semana passada, assim, eu tava estressada num nível hard, entendeu? Porque eu vou viajar, então eu tô super pressionada, porque eu preciso entregar várias coisas antes de ir, porque senão eu vou atrasar todo o meu trabalho, então eu tô, assim, nervosa, entendeu? E aí ontem foi um dia que me deu uma lembrança, assim, porque ontem eu tava assim, eu tava com falta de ar, meu coração fazia tudo. Eu falei, mãe do céu, eu tô com a minha ansiedade atacada. E eu morro de medo de voltar, né? De voltar como era antes, porque realmente era uma prisão que eu vivia comigo mesma. Eu não conseguia fazer nada, então eu tenho muito medo de voltar. Mas eu aprendi a controlar, entendeu? É isso que eu queria contar. Eu não consegui dormir direito ontem, eu até fiquei pensando como é que eu poderia gravar esse vídeo, porque é muito difícil, né, quando você precisa mostrar as suas formas sem uma película, sem um filtro. Eu acho que a gente tem muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de falar disso, tanto que eu era influenciadora. Enquanto eu tava passando com a minha ansiedade, eu não conseguia sair de casa, mas eu nunca falei isso nos meus stories. Tipo, nos meus stories tava sempre tudo bem, eu dava bom dia dançando todos os dias, e tá tudo bem. Eu não falava nada, mas na real, por trás das câmeras, eu tava aqui morrendo pra gravar o story lá na churrasqueira. Era um parto pra eu conseguir descer e ficar lá e gravar o story, e eu já vinha subindo pra cá, mas eu fazia isso. Então, assim, o meu trabalho de influenciadora me ajudou 100%. Mas enfim, é isso que eu queria contar pra vocês. Quero começar a fazer mais vídeos assim, pelo menos aqui no YouTube, que o pessoal das outras redes possam vir aqui e ver um lado diferente da Pietra, né? Enfim, sem filtros e sem muita frufru, sabe? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso.